Boa tarde para vocês. Vou ficar bem de frente aqui. Eu queria que vocês se levantassem um pouquinho. Estão muito tempo sentadas, né? Esticassem assim as costas, o braço. Agora podem virar suas cadeiras para cá. Não importa que fique assim de costa para a outra, não. Pede desculpa para a amiga, assim, ó, ficar um pouquinho de costa. Mas para ouvir melhor, não dá assim uma dor no pescoço, né? Isso, pode sentar, por favor. Olha, só mesmo vocês nos faz vir aqui, viu, na cidade bonita. Nós chegamos de viagem ontem, nós estamos fora do país, e eu estava bem cansada, mas como eu assumi o compromisso aqui desde março, né? Falei, não posso faltar de jeito nenhum, porque eu amo esse trabalho e eu acho muito importante. E quando eu assumo o compromisso, eu não gosto de faltar de jeito nenhum, a gente tem que ter palavra, né? E a cidade aqui é muito bonita, São Leopoldo. Quando a gente chegou, estava chovendo muito. Nós fomos os últimos a pousar no aeroporto, porque estava com muita chuva e fecharam o aeroporto depois. Mas é um prazer muito grande estar aqui e eu gostaria de compartilhar um pouquinho, que a Donep é isso, a gente compartilha um pouquinho da vida da gente, não é? A Donep está no Brasil já há uns 25 anos. Eu trabalho com meu pai na Donep desde que começou no Brasil. Eu edito essas revistas A Voz. Eu sou editora da revista A Voz, que está indo sobre a mesa de vocês. E comecei a trabalhar com ele como voluntária. Estou até hoje trabalhando como voluntária nessa obra muito bonita, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E no começo, na Donep aqui, era muito difícil. Nós temos pessoas que abrissem seus corações e compartilhassem suas experiências pessoais. Era muito difícil o brasileiro fazer isso. Então, a Donep trouxe uma cultura nova. Eu me lembro que, no começo, para colher os testemunhos da revista Voz, era muito difícil. Ninguém queria contar os seus problemas pessoais, a experiência que passou, né? Mas agora já está bem mais fácil, trouxe uma cultura nova para cada um, e é gostoso você contar as experiências que você passa, e como, não só contar as experiências, que a Donep não é para a gente chegar aqui e contar as coisas ruins, mas nós contamos o que nós passamos e damos a solução. Isso que é o mais importante, né? Contamos o que nós passamos e contamos como saímos dessas coisas, essas experiências negativas que nós tivemos. Eu sou filha única, mulher, tenho 5 irmãos, são 6 na nossa casa. Aliás, éramos 7, e eu sou a 5ª filha. Minha mãe teve 2 meninos e teve uma menina. Ela puxou muito ao meu avô. Era lourinha, de olhos azuis, como vocês aqui, muitas são. E eu saí bem morena. E eu puxei a parte da minha mãe, ela puxou a parte do meu pai. Ela nasceu com um probleminha, e com 1 ano e 1 mês ela veio falecer. Então, minha mãe ficou assim, já tinha 2 meninos, ficou assim, aquele desejo imenso de ter uma menina, né? E depois ela fez um enxoval todo rosa para o 3º filho, pediu muito a Deus uma menina, e nasceu um menino. Nasceu outro homem. E esse meu irmão que nasceu se chama Paulo Sérgio, e ele tem 3 filhas. Ele falou assim, olha, foi maldição de mãe, que eu tenho 3 filhas. Quer dizer, é uma benção as filhas dele, são muito bonitas. Já falta uma casar, as 2 são casadas, mas ele queria muito menino, não teve. E eu nasci como a 5ª filha, quer dizer, na 4ª, né, a 5ª filha, e minha mãe E depois de mim, ela teve mais 2 meninos, e torcendo para ser uma menina também, e nasceram 2 homens. Então, eu nasci naquele conforto, assim, de muito paparicada, e tudo era minha filha, tanto meu pai como minha mãe me paparicaram muito, eu tinha assim, muita segurança. Eu vivi num ambiente de muita segurança, sabendo que eu era muito querida. E sempre tendo tudo que eu queria, sempre tendo tudo que eu desejava, meu pai me dava. Aos 15 anos, eu falei, eu não quero festa. Meu pai sempre me colocou nos melhores colégios, e eu não quis festa, eu quis viajar. Fui assim, a primeira da família a viajar, passei 1 mês e pouco nos Estados Unidos, fomos para a Europa também, e meus irmãos não tiveram isso, só eu tive isso aí. Então, eu tinha assim, muito privilégio, como por ser a única filha.
E me casei muito cedo. Meu marido foi aquele rapaz que minha mãe ficou de olho antes que eu pudesse olhar. Ela já estava de olho, né? Não era como hoje em dia, né? Que as mulheres, que as mocinhas ficam. Esse negócio não existia na minha época. Então minha mãe ficou de olho naquele rapaz. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa de estudo na faculdade lá na Califórnia. E eu estava doida para ir. Eu cheguei já contando que eu ia morar 4 anos lá e fazer faculdade lá. A minha mãe, você não vai. Você é minha única filha, você não vai. E ela perguntou assim, e o Tomir, quem vai namorar ele? Eu não namorava ele ainda não, né? Mas ela já, na cabeça dela já namorava ele. Quem vai namorar ele? Sua prima vai namorar ele. Aí eu falei assim, que namore, eu não namoro ele. Eu quero fazer faculdade lá. Mas ela já estava, desde eu pequena, lá em Cotia. Meu marido é o Tomir, né? Que hoje é meu marido. Então, ela sempre encaminhou para que eu namorasse, que era uma família conhecida nossa, e ela, de muitos anos, e ela já programou que eu tinha que casar com ele. Ainda bem que eu casei com ele e o amo muito, né? E nós tivemos 3 filhos, eu casei bem cedo, tive 3 filhos homens, né? Minha mãe, você tem que ter uma menina. Aí eu não tive, então lá, você tem que adotar uma menina. Sempre colocou na minha cabeça, você tem que adotar uma menina. E eu nunca adotei porque meus filhos nunca deixaram. E meus 3 filhos, 2 são casados, e eu vou casar o último agora, no mês de julho, dia 8 de julho. Mas Deus me compensou, eu tenho agora 3 netas e 2 netos. Hoje de manhã, por eu ficar, nós viajamos, ficar uma semana fora de casa, e não vi os netos, que eu vejo todos os domingos, e hoje foram 2 netinhos lá em casa, um casalzinho. Meu filho levou lá. Aí eu tive que dar toda a atenção, foi por isso que a gente se atrasou também um pouco com eles e tal. E eu coloquei no propósito, no coração, de sempre tirar um tempinho para conversar com eles, ensinar um pouquinho sobre Deus, né, para eles. E eu faço sempre isso, procuro sempre fazer isso. E eu, nesse período de eu casada, enquanto meus filhos eram pequenos, eu fiquei só cuidando dos meus filhos. Depois nós passamos por uma fase na vida que nós precisamos trabalhar. Então eu passei a trabalhar com meu marido e comecei a me dedicar muito no trabalho das nossas empresas e trabalhava na Donep, que uma coisa eu sempre priorizei, também trabalhar na Donep, além de trabalhar muito nas empresas. E passei um período de muito trabalho. Quer dizer, até hoje a gente tem muito trabalho, mas eu passei um período de muito trabalho e sempre viajando muito para buscar produtos, qualidades e coisas novas para a empresa. E sempre viajando muito com meu marido, assim, em feiras, em palestras, e sempre assim, com objetivos muito grandes. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito positiva, sempre tive sonhos a realizar. Eu falava coisas para o meu marido que ele dizia, você está maluca? Eu falei, não estou, não, eu confio, é um sonho que eu quero realizar. Então, eu sempre tive muitos sonhos, muitas coisas para o futuro, e nunca fui assim de ter depressão, de ficar triste. Quase, meu marido nunca me viu triste. Sempre fui uma pessoa assim, alegre, muito alegre e muito assim, eu não via impossíveis, tudo para mim era possível, com dificuldade, mas a gente enfrentava e levava, e nunca fui pessoa de ficar chorando, de ficar reclamando, sabe? Eu passei por dificuldade, mas eu passava assim alegre, porque eu via o futuro, eu conseguia enxergar que eu ia vencer, sabe? Eu me agarrava muito com meus sonhos, e com isso que nós vencemos muito. Passamos dificuldade, mas a gente conseguia ultrapassar. Mas passou um período na minha vida, eu me lembro que eu fui numa feira com meu marido, não era nem uma feira, eram uns 2 dias de palestras de desenvolvimento de produtos, dos nossos produtos. E uma feira, assim, umas 500 pessoas, e era bem maçante, já tinha ido várias vezes, de palestras, muitas palestras e tudo em inglês. Então eu traduzia para meu marido, anotava tudo e traduzia para ele. Mas numa feira que foi no Texas,
Santo Antônio, Texas. Eu cheguei lá, eu lembro que eu levei o meu filho caçula, meu marido, e nós já saímos do Brasil com muitos encontros. Fornecedores nos ofereciam. Era a briga dos fornecedores com os clientes, né? Nós éramos clientes. Então, eles queriam almoçar, era almoço com um, jantar com outro, almoço com um, jantar com outro. Saímos do Brasil já com a agenda feita. E nós chegamos lá, eu me lembro que eu não estava muito bem, eu fui para a palestra, eu não conseguia entender nada, me deu um pane assim, mental. E eu falei assim, olha, Altomir, eu não sei o que está acontecendo comigo, não estou conseguindo entender nada. E não conseguia ficar em pé. Eu falei assim, eu não tenho condição física de jantar com o fornecedor. Eu não estou conseguindo ficar em pé. Não sei o que está acontecendo. E ele falou, mas não, nós temos que ir, porque está marcado desde o Brasil, nós temos que ir. Eu falei assim, mas o que eu posso fazer? Liga para ele, aí vamos ligar para ele. E eu não estou conseguindo ficar em pé, não sei. E ele não falava inglês, meu marido não fala inglês, nem o meu filho, que era pequeno. Eu tinha que ir para o jantar e ainda ficar traduzindo tudo. Falei, eu não tenho condição. Aí eu fui me deitar cedo e passei aquela feira toda assim, mal. Viemos embora logo para casa. E meu marido... Aí eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, olha, você tem que fazer um check-up geral. Porque você está trabalhando muito, deve ser estafa traz doença, você tem que fazer um check-up geral. E eu fui, ela chamou na época um médico da família para ir lá em casa, que é um gastroenterologista, chamou, ele pediu vários exames. Isso foi em 97. No final de 97, eu vim descobrir que eu estava com hepatite C. Hepatite C. Naquela época, eu não sabia bem o que era essa doença. Não sabia. Eu já tinha ouvido falar em hepatite, minhas amigas do colégio, algumas amigas tiveram hepatite, que tinha que comer suspiro e doce, né? Isso que eu tinha ouvido falar, a pessoa fica... mas eu não sabia bem o que era. E aí, depois que eu vim me tratar e saber mais o que era. E me indicaram um médico, um gastro também, mas especialista em fígado, em Copacabana, um dos melhores. Eu fui nesse médico e comecei a me tratar, ele me falou assim, mais ou menos o que era isso, e mandou eu comer muito suspiro, muito doce, Aí eu fiquei me tratando com ele uns meses, depois ele viu que, pelos exames, que eu não estava muito bem, me mandou para uma outra médica, ele falou assim, vou mandar para uma colega, uma médica, que ela é especialista só em casos de hepatite. Aí eu fui para lá. Lá com essa médica que eu vim saber o que era. Eu também estava com muitos sintomas. Eu estava muito amarela. Meu ventre, minha barriga estava muito grande, de algumas pessoas perguntarem se eu não estava grávida. Estava muito grande. Eu estava sem força nas pernas. Eu morava numa casa, é a casa que eu moro hoje, mas era reformada. Assim, um corredor tinha mais ou menos uns 20 metros. Eu, quando saía do quarto, eu não tinha força para chegar na sala. Eu andava devagarzinho, falei, meu Deus, como que eu vou chegar lá? Eu não tinha força nas pernas para andar. E eu já estava também com ascite, que é aquela barriga d'água, né? E a mamãe chamou uma nutricionista, que eu não podia beber líquido. Eu bebia, assim, 900 ml por dia de líquido. Se eu tomasse uma sopa, aquilo já contava como líquido. Não podia tomar, tinha que tomar uma coisa bem pouquinho, muito pouquinho, a água era pouquinha. Não podia beber muito líquido, porque era da barriga que estava enchendo de água. E cheguei nessa médica, por isso que aquela confusão mental já era do fígado, porque a pessoa... o fígado, quando está muito ruim, um estado muito ruim, traz aquela confusão mental. Por isso que naquela feira eu não conseguia entender o que estava falando. Então, a médica falou para mim, fui lá, ela me deu 4 livros sobre hepatite C. Aí que eu vim saber o que era. Aí eu vim saber que a hepatite C ela é uma doença que se descobriu em 1990, se descobriu o vírus da hepatite C,
E meu primeiro filho foi normal, o meu segundo filho foi prematuro, e 7 meses e meio, e o médico me deu transfusão de sangue no segundo filho. Uma coisa que não precisava me dar, que o meu hematócrito estava 27, não precisava tanto tomar isso aí. Se algum médico aqui deve estar sabendo o que eu estou falando, né? E não tinha tanta necessidade assim, com o hematócrito a 27, de tomar uma transfusão de sangue. Mas, naquela época, eu era um dos melhores médicos, ginecologistas de Copacabana, e não sabiam desse perigo a contaminação por transfusão de sangue. E eu vim saber, pelos livros que essa médica me deu, que depois de 10 anos da pessoa com hepatite C, a pessoa passa a ter cirrose hepática e câncer hepático, que é hepatocarcinoma. Eu, quando vim descobrir, meu filho, esse segundo filho, já estava com 22 anos. Então, faziam 22 anos que eu estava com essa doença e eu não sabia. E pelos livros também eu vim saber que essa doença, quando os sintomas começam a manifestar, é porque você já está assim, em último grau da doença. Então, eu passei esse tempo todo sem sintoma nenhum. Anos anteriores, eu sentia muito cansaço. Eu tinha minha mão muito amarela. Até perguntava assim, você come muito mamão? Eu disse, não, como às vezes. Porque minha mão era muito amarela, sempre foi muito amarela. E eu tinha uma cor assim, muito amarelada também. E tinha, às vezes, ficava muito cansada. Sempre até a Rita, às vezes, quando falava, está cansada, né, já brincava comigo, eu estava sempre cansada. Mas eu não sabia que era problema do fígado. E no livro dizia que depois de 10 anos seria difícil a cura pela medicina. Uma porcentagem pequena se curava pela medicina, que até hoje não existe cura pela medicina para a hepatite C, né? Existe o interferon. E ali eu enfrentei uma coisa que eu, compartilhando com vocês, nesse tempinho, não dá para eu colocar o que realmente aconteceu, o que eu senti. Muitas vezes eu conto, muita gente ri do que eu falo, mas foi muito duro passar pelo que eu passei. Foi muito duro, porque, como eu falei com vocês, eu sempre fui uma pessoa assim, de ter sonhos, de ter futuro, de ter esperança, de crer no amanhã. E eu passei a ver que minha vida estava por pouco tempo, né? Eu lendo aqueles livros, eu me lembro que eu pegava aqueles livros e começava a ler e começava a chorar muito, porque eu via que eu deveria estar com câncer já no fígado. Eu sabia que eu não tinha muito tempo de vida. Eu ia deixar um filho casado, os 2 solteiros, na época o outro não estava casado ainda. E eu comecei a pensar em tudo que eu sonhava, tudo que eu pensava, que eu queria ter da minha esperança. E eu sabia que aquilo ali tinha acabado, acabou. Então começou a entrar em mim um grande desapontamento pela vida. Eu fiquei muito desapontada. Eu sei que há circunstâncias na vida da gente que a gente fica, acho que nesse mundo aqui, quando a gente vive aqui, temos que sempre saber que desapontamentos vêm, não é? Eu acho que a pessoa que, para ser bem-sucedida na vida, tem que saber que desapontamentos todos nós teremos na vida, não é? Porque de um jeito ou de outro vem desapontamentos. O que eu aprendi com tudo isso é que nós temos que aprender, quando o desapontamento vir para a nossa vida de uma maneira ou de outra. Muitas pessoas, o desapontamento vem por separação, não é? O marido trair, outras vêm para o trabalho, outras vêm por doença, quando for o caso. Mas desapontamentos vêm sempre na nossa vida. Nós temos que aprender a saber como sair desses desapontamentos. Porque quando nós ficamos muito tempo desapontados na vida, sem esperança, aí vai para o desencorajamento, que é um grau mais profundo, vamos dizer assim, de depressão, né?
desencoraja, você fica sem coragem na vida, fica sem coragem para fazer as coisas. Você está desapontado, sem esperança, sem sonhos, não é? Aí já passa a ficar sem coragem para nada. E eu creio que uma das coisas mais maravilhosas que Deus faz conosco é nos encorajar sempre, não é? Na Bíblia sempre está escrito: tende bom ânimo, eu venci e vós vencereis. Então, a coragem é uma coisa que Deus nos dá, é uma coisa que vem de Deus, não é? E eu fiquei, naquela época, muito desapontada. Desapontada porque eu não tinha mais futuro, eu não tinha mais esperança, meus sonhos acabaram. Eu vi que eu ia morrer. Eu perguntei para a médica: quanto tempo eu tenho de vida? Ela me falou: eu não sei, só quem sabe é Deus. O remédio interferon não pude tomar, porque eu entrei num nível de depressão muito grande, e esse remédio, quem toma, fica mais deprimido. Tem pessoas que vão até ao suicídio por tomar esse remédio. Então, ela falou assim: eu não vou dar a você, porque você vai piorar, seu estado vai piorar. E eu tinha que fazer uma biópsia no fígado, para saber como estava meu fígado, se estava já tomado, como é que estava o grau. Não pude fazer porque eu estava com hemorragia. Então, eu não pude fazer a biópsia, a médica não fez. Ela falou: não vou arriscar fazer, e você entra na hemorragia e morre lá na biópsia. Então, ela não fez. Então, até o marido dela, que é médico, também queria fazer. Então, eu fiquei mesmo sem tratamento nenhum, sem poder tomar remédio nenhum. E eu entrei numa depressão profunda. Eu fiquei sem trabalhar quase um ano. Eu era muito assim, dinâmica, né? Sempre fui muito dinâmica. Fiquei sem trabalhar quase um ano em casa, sem poder sair, porque eu estava sem força nas pernas, a barriga muito grande, sem poder comer. E direito, minha alimentação era muito limitada. E eu entrei num grau de depressão muito grande. Eu entrei numa fase que eu nunca... Fui para um lugar que eu nunca pensei que eu pudesse ir, sem esperança, desencorajada, desapontada com a vida. E eu me lembro que muitas vezes eu chamava meu marido em casa, para ele tinha que largar o trabalho, poder conversar comigo, falar alguma coisa comigo, porque eu estava num desespero muito grande, muito desesperada. Chorava muito. Eu chorava muito. Eu ia dormir, quando eu conseguia dormir chorando, e acordava chorando, e durante o dia eu chorava o tempo todo, porque meus sonhos acabaram, eu vi que eu tinha pouco tempo de vida. E comecei a pensar, né, quando a pessoa fica assim, ela pensa muitas coisas negativas. E passei a pensar: eu sou a única filha, não tenho filha. Se eu morrer, como é que vai ser minhas roupas, minhas coisas? Quem é que vai dar? Aí eu pensei: minha mãe não vai querer nem vir na minha casa. Eu não tenho filha. Então, vou fazer o seguinte: eu vou começar a dar tudo. Quando eu morrer, eles vão ver que não tem mais nada no armário. Já dei tudo. Então, eu fiz isso. Eu peguei minhas roupas, comecei a dar, fazer aquelas bolsas assim, manda para um, manda para outro, manda para outro. Comecei a dar, mandei lençóis, dei toalha, dei tudo, quase tudo fui dando. E a pessoa, é o que eu falei com vocês, que eu vou contar aqui uma coisa que eu sofri muito, mas que às vezes a gente ri pelo que, né, que a gente fez. Aí eu comecei a dar tudo. Eu peguei minhas joias, eu não tinha muitas joias, mas eu pensei: vou separei essa aqui para fulano, essa aqui para a namorada do meu filho, que eu não sei se ela vai ser minha nora, mas vou dar para ele que dá para a esposa dele. E essa aqui para outra, meu filho menor, quando tiver uma esposa, para ele dar. Fui separando tudo. E eu fazia isso chorando muito, muita depressão. E eu me distraía às vezes, que eu ficava sozinha em casa, só com a minha ajudante. Às vezes eu distraía, recebia muitas visitas. E às vezes eu me lembro que naquela época, foi na época daquele cantor Leandro Leonardo. Leandro morreu, não é? Com câncer também. Mas eu ficava chorando, eu chorava tanto. Já chorava com o meu problema, e chorava pela doença do Leandro, que morreu. Quando eu vi saber que ele morreu, aí que eu quase morri junto, porque eu sabia que eu ia morrer também. E
eu pensava assim, meu marido vai casar com quem se eu morrer? Aí eu ficava, ele vai casar com aquela dali. Aí não, vai casar com aquela da lá. E se ele casar, meus filhos não irão aceitar. Então, eu ficava imaginando isso tudo e chorava muito, chorava muito. O choro não nos leva a lugar nenhum, não é? Não nos leva a lugar nenhum. E eu me lembro que muitas pessoas foram me visitar, amiga até da Donep também. E quando você vai visitar alguém, você pode esperar por muitas coisas, não é? Você pode esperar por muitas coisas das visitas. E eu me lembro que uma visita chegou lá em casa, conversou comigo e tal, me consolou. Aí, no final, ela falou assim, Rosane, se cuide, se trate bem com a médica lá, porque meu primo morreu semana passada de hepatite C. Aí eu olhei assim, ela foi embora, mas eu chorei tanto, porque me deu mais depressão, né? E uma outra vez, era a época de uma tenda da Donep, e minha mãe, vamos no salão comigo, você não vai a conversar, mas vamos no salão comigo. Mas mãe, eu não posso nem andar, vamos andar devagarzinho, a gente vai devagarzinho andando. Aí eu fui devagarzinho, andando como vai ser uma velha, andando devagarzinho, o salão era perto da casa dela. Aí fui no salão. Aí eu cheguei, eu não ia fazer nada, fiquei sentada lendo a revista. E minha mãe lá com a cabeleireira lá dentro, lá, e eu fiquei assim na recepção. Aí chegou uma pessoa que me conhecia. Aí ela, Rosane, você está aqui? Que bom te ver que está melhor. Eu vim aqui devagarzinho. Aí ela, graças a Deus está melhor. Puxa, olha, eu me encontrei. Você lembra de fulana? Eu falei, me lembro. Lembra do genro dela, que era um argentino, um rapaz bonito? Eu falei, me lembro. Olha, ele está com hepatite C, fez transplante do fígado e morreu. Aí eu, é mesmo? Eu fiquei tão apavorada. Eu conheci o rapaz. E o rapaz teve o problema no fígado e fez transplante e morreu. E muitas pessoas chegavam perto de mim, você vai fazer transplante do fígado quando? Aí eu, não sei. Então, muitas visitas foram boas, mas muitas visitas, na boa intenção, são pessoas que não queriam trazer mais depressão para mim, mas pessoas que, sem querer, né, aumentou um pouquinho a depressão. Então, eu passei por essa fase muito difícil e eu nasci num lar cristão, né? Meu pai, eu via sempre meu pai falar que meu avô, o pai dele, teve um câncer no pâncreas. E a minha avó era uma mulher muito de fé e eles oraram, pediram a Deus para curar o meu avô e meu avô foi totalmente curado. Ele, depois de um mês de cama, câncer no pâncreas é o câncer mais veloz, que mata em 6 meses, né? Meu avô ficou, e o médico mandou ele para casa para morrer, porque não tinha mais jeito. Se agora não tem jeito, imagina naquela época, né? Mais de 50 anos atrás. Então, eu fui criada, meu pai contando essa história. E minha avó pediu a Deus mais 15 anos de vida para o meu avô, segundo o rei Ezequias, né? E meu avô viveu mais 15 anos de vida, certinho. Se ela tivesse pedido 30 anos, né? Teria acontecido também. Então, mas o meu avô, ele se levantou da cama num dia e eu quero feijão sem comer há um mês, pediu, eu quero feijão e arroz e quero comer. E dali ficou curado. E eu achava que isso iria acontecer comigo, que um dia eu me levantar boa, né, curada. Mas isso não aconteceu comigo. Eu estava cada dia mais fraca, pior, com mais depressão. E eu falava, cadê esse Deus que curou meu avô? E eu passei a ler, já tinha lido muitas vezes, passei a ler sobre os evangelhos, sobre os milagres de Jesus. Passei a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas passei a ler com foco nos milagres que Jesus realizou. Passei a ler prestando atenção em cada milagre que ele realizou. Eu ficava pensando, será que Jesus deixou de curar alguém? Será que ele não quis curar alguém?
será que não foi vontade dele curar alguém? Aí eu lia, examinando se ele não quis curar alguém. Porque eu queria saber se ele queria me curar ou não. Então eu fiquei examinando, não encontrei nada. Jesus sempre quis curar. Isso que eu encontrei nos evangelhos. Eu encontrei a passagem em Marcos, no capítulo 2, do leproso. O leproso, ele cria que Jesus tinha poder para curar. Muitas pessoas creem que Jesus tem poder para curar até hoje. Mas o leproso, ele não tinha certeza se Jesus queria curá-lo. Aí ele perguntou a Jesus: Jesus, eu sei que tu podes me curar, mas tu queres me curar? Jesus falou assim: quero ser limpo. Na mesma hora ele curou. Então eu não encontrei nada nos evangelhos, que foi o ministério terreno de Jesus, nenhuma circunstância que Jesus nunca quis curar, deixou de curar alguém por ele não querer. Pelo contrário, ele sempre incentivou a fé, sempre incentivou a coragem, né? As pessoas a crerem, a terem fé que ele poderia fazer. E eu fiquei pensando, se Jesus curou todo mundo quando ele estava aqui, se ele, aí eu fui lá para Hebreus, se ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, o que ele realizou no passado, ele tem que realizar agora. Não é? Ele não tem que realizar, se ele é o mesmo? Então, eu falei, eu tenho que receber, eu não quero morrer cedo. Eu não quero morrer, deixar meus filhos, deixar meu marido. Eu não quero morrer com meus sonhos sem serem realizados. Eu quero cumprir os meus sonhos. Eu quero que meus sonhos aconteçam na minha vida. E eu falava isso chorando, falava isso para mim mesma, porque eu não tinha com quem conversar. Né? Eu fiquei sozinha na minha casa. Muitas vezes eu pegava minha ajudante, que está comigo há muitos anos, fica aqui comigo. Aí eu chorava muito, e ela agarrava ela para ela ficar comigo, porque eu não tinha ninguém para ficar comigo nem conversar. E eu vi Jesus, ele sempre quis curar. E ele vai me curar, porque ele sempre, se ele curou, eu tenho que receber a cura agora. E meditando bastante nisso, tinha um livro em inglês, de um autor inglês também, da Inglaterra, que eu me agarrei com aquele livro. O livro tinha 850 páginas. Eu me agarrei com aquele livro que falava muito em cura, e falava isso, que Jesus quer curar. Nesse livro fala muito sobre a mulher do fluxo de sangue. Quem já leu essa passagem na Bíblia deve lembrar que a mulher, ela tinha um fluxo de sangue de 12 anos, uma hemorragia menstrual deveria ser, de 12 anos, gastou toda a fortuna dela com os médicos, e nada melhorava, ficando pior a cada dia. Mas aquela mulher dizia assim: se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Tocar nas vestes de Jesus. E ela falou várias vezes: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Porque ela ouviu falar que Jesus já havia feito muitos milagres. E ela passou entre a multidão, enfrentou uma multidão. Naquela época, em Israel, mulher com fluxo de sangue era como imunda, não poderia encostar em ninguém. E ela enfrentou aquilo tudo, e tocou em Jesus e foi curada. E eu fiquei pensando, como eu posso tocar em Jesus agora, se ele não está aqui? Como é que eu vou tocar nas vestes dele? Aí eu aprendi que tocar em Jesus é quando você passa a crer na Bíblia, na palavra de Deus. Um dia eu estava lendo os evangelhos, querendo saber como Jesus cura, como poderia ter fé. O que é fé? O que é fé? Eu ficava pensando, o que é ter fé? Como eu posso ter fé? Eu fui criar no lar cristão, mas eu não sabia como minha fé poderia funcionar para eu receber o que eu queria, que era a cura. E
Um certo dia eu estava lendo no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Eu estava lendo, eu me lembro que eu estava sentada na escrivania, assim, e lendo, e a minha arrumadeira estava arrumando o meu quarto, e eu estava mais chorando do que lendo. Eu sentava assim, e eu chorava, mas chorava muito. Acho que minhas lágrimas até acabaram, de tanto que eu chorei. E eu estava lendo, chorando, assim, lendo, parava, chorava. E Marcos 11, no versículo 23, que diz assim: qualquer que disser a esse monte pode ser qualquer problema na vida de qualquer pessoa, qualquer pessoa que disser a esse monte, vai e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Eu li esse versículo e estava passando para o outro, quando eu ouvi uma voz aqui dentro do meu coração. Uma voz dentro do meu coração, que eu levei um susto. E essa voz dizia assim para mim: por que você não diz que está curada? Por que você não diz que está curada? Me perguntou uma vez só. E eu, naquele momento, eu parei de chorar, aí li o versículo outra vez, para meditar no versículo, que eu estava com a mente aérea. Qualquer que disser a este monte, vai e lance no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Aí eu prestei atenção. Nesse versículo fala 3 vezes em dizer. Dizer ao monte, não é? Tudo que disser será feito. Aí eu fiquei prestando atenção. Eu tenho que dizer que eu estou curada? Aí a minha mente pensou rápido. E meus exames que eu acabei de fazer estão todos positivos, as transaminases altas. Eu estava chorando por causa disso também, porque fazia os exames e estava tudo mais alto, cada vez pior. Aí eu pensei, e meus exames, como é que eu vou dizer que eu estou curada, se os exames dizem que eu não estou curada? Como é que eu vou mentir? Eu não posso mentir. Aí, aquela mesma voz, dentro do meu coração, me falou assim: você crê nos exames ou você crê na palavra de Deus? Ou você crê na Bíblia, no que Jesus fez, que Jesus curou a muitos? Você não crê que Jesus cura? Naquele momento, sabe o que é vir um entendimento na sua mente? Vinha assim aquela luz. Eu encontrei o que eu estava procurando. Eu encontrei a solução. Eu encontrei o caminho. Encontrei a luz no fim do túnel. Olha! E aquela voz não falou mais. Eu tenho que crer na palavra de Deus e não nos exames. Eu tenho que crer no que Jesus fez e não nos exames. Não sou contra médico, não, gente. Mas a fé é você crer na palavra de Deus. Aí eu descobri o caminho, descobri a solução para o meu mal. Então eu tenho que dizer, porque naquele versículo diz assim: qualquer que disser a este monte é qualquer problema na vida de vocês, vocês que estão aqui, se tiverem problema na vida, vocês que têm que falar ao monte, aos problemas. Aí eu falei assim, sim, eu esqueci de falar, eu tinha tido, antes de descobrir que eu estava com hepatite C, eu tinha tido hipertiroidismo, hipotiroidismo e tiroidite de Hashimoto. Diz a médica que era consequência da hepatite. Ela que falou isso. Então, eu estava com isso tudo, tinha cisto na tireoide também, tinha feito mapeamento da tireoide, tinha cisto na tireoide. Aí eu falei assim, aproveitei essa luz, esse entendimento, e botei tudo quanto é doença minha no pacote. Comecei a botar a mão aqui na garganta,
e falou assim: no nome de Jesus, tireoide, produza os hormônios normais. Eu falei baixinho, não falei assim como eu estou falando agora, não. Eu falei, no nome de Jesus, muito acanhada, que era uma coisa nova para mim, uma coisa muito nova, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar, embora tenha sido criada no lar cristão, nunca tinha ouvido ninguém falar isso. Aí eu botei a mão, produza os hormônios normais no nome de Jesus. Botei a mão no meu fígado, que eu tinha quase certeza que estava canceroso. Aí eu botei fígado, no nome de Jesus, vai ficando limpo, vai limpando. Eu quero meu fígado como de neném, limpinho, sem nada. Aí, aquilo ali foi me fazendo um bem tão grande, foi me trazendo uma esperança. Aquela esperança que eu tinha antes começou a voltar dentro de mim. Mas eu comecei a falar toda hora ia para o banheiro, fígado, você está limpo, no nome de Jesus. Tireoide, produza os hormônios normais, no nome de Jesus. Ia tomar banho, botava a mão no fígado e na tireoide. Fígado, você está limpo, você está como o fígado de um neném. Comecei a falar assim. Olha, cada vez que eu falava isso, a minha esperança foi voltando. Cada vez que eu falava isso, a tristeza ia saindo de mim, o desapontamento ia saindo, a falta de coragem foi saindo, as lágrimas acabaram. Meu marido chegava em casa, sempre me encontrava chorando, sempre, todos os dias, quase um ano eu chorava. Ele me encontrou sem choro nenhum. Ele chegou a ficar espantado. Nunca mais nessa boca aqui, nos meus lábios, saiu que eu estava doente. Nunca mais. Aí eu falei assim, bom, se eu estou curada, se eu creio que Jesus me curou, porque eu toquei nas vestes dele, eu vou também agir como se estivesse curada. Eu vou voltar a trabalhar. Mesmo com barriga grande, amarela, sem força nas pernas, eu vou devagarzinho voltando, porque eu creio que eu estou curada. Aí eu fui devagar, ia uma vez por semana, passei 2 vezes. Minha mãe, você não faça isso, não saia, não vá. Eu falei, vou sim, eu creio que eu estou. Então eu vou devagarzinho, né? E passei aí devagar. Fiquei também curada da depressão, que eu estava com a depressão altíssima, sem tomar remédio nenhum, porque não é que eu seja contra remédio, não, mas eu nem sequer sabia que aquilo que eu estava passando era uma depressão profunda, eu nem sabia que era. Depois que eu vim saber que eu estava passando por uma depressão. E não podia tomar calmante, que a médica me proibiu de tomar qualquer calmante para o fígado, porque atacava mais o fígado ainda. Ela disse, você não pode tomar nenhum calmante. Então, eu fiquei muitas noites sem dormir. E começou a voltar a alegria, começou a voltar a esperança, começou a voltar, os meus sonhos começaram a voltar. E eu fiz os exames da tireoide deram rapidamente negativos. A médica disse que eu tinha que tomar remédio para a minha vida inteira e deu negativos. O exame do fígado demorou a dar positivo, mas eu sabia que eu estava curada. Em novembro do ano passado, a minha médica descobriu o exame de sangue que tem agora, nos Estados Unidos, e como eu ia para lá, ela falou assim, daqui a um mês vai ter no Brasil. Mas como eu ia para lá, eu falei, eu vou fazer lá esse exame, então. Esse exame tem 4 níveis. Tem lá, 1, nenhuma fibrose. 2, fibrose níveis tais e tais. 3, cirrose hepática. 4, hepatocarcinoma, quer dizer, câncer no fígado. Aí eu fiz o exame, aí o meu deu grau 1, nenhuma fibrose. A médica, quando viu o exame, mandei para ela por e-mail, quando ela viu, ela ficou, eu não acredito, Rosane, você não tem nada no fígado. Agora faz só acompanhamento uma vez no ano, repete esse exame, se você quiser,
porque você não tem nada no fígado. Né? Então, mas demorou a sair esse exame assim, demorou a sair essa resposta. Então, foi uma experiência difícil, mas eu creio que pode acontecer com cada uma de vocês aqui. Viu? Cada uma de vocês que tem algum monte que possa estar impedindo de vocês enxergarem do outro lado, não é? Que tem algum monte que vem atrapalhar os sonhos de vocês. Eu quero que vocês saibam hoje à tarde que há um Deus que resolve todos os nossos problemas. Todas as nossas aflições que nós passamos, há um Deus que traz a solução. Não é? E a solução, nós encontramos muita solução de tudo para a nossa vida na palavra de Deus. Eu queria que você levantasse um pouquinho. Eu queria fazer uma oração com vocês. Queria que vocês repetissem comigo essa oração, que é uma oração bem simples. Que vocês repetissem comigo. Falasse assim: Pai, eu te agradeço, porque Tu és um Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Eu te agradeço e te recebo no meu coração como único Salvador e Senhor da minha vida. Eu te peço que Tu perdoe os meus pecados, purifica-me com o Teu precioso sangue. Eu quero te dizer que de hoje em diante eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus, meu Senhor. Isso. Quem fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que vocês viessem aqui na frente, que eu quero dar um livrinho para vocês e quero também fazer uma oração especial por vocês. Quem fez a oração pela primeira vez, vem aqui, que você vai receber esse livrinho aqui. Isso, fica aqui um pouquinho, que eu quero fazer uma oração especial por vocês. Qualquer pessoa que tenha um monte na frente, fica aqui, pode ficar aqui comigo. Vocês que tenham algum monte na frente, comecem a enxergar agora a luz no final do túnel. A luz no final do túnel. Pode ficar aqui de frente para mim. Isso. Quem tem algum monte na sua frente, seja na parte de doenças, seja na parte de lar, né? De lar também. Creio que hoje Deus pode vir para cá, querida. Já tem. Tirar esse monte da frente de vocês conforme que vocês falam, não é isso? Conforme que vocês creem, tá bom? Fica mais pertinho de mim aqui, que eu vou pedir por cada uma aqui agora. Mais alguém fez essa oração pela primeira vez? Eu gostaria de fazer uma oração especial por vocês, porque o mesmo Deus que me trouxe cura também quer trazer solução para a vida de cada uma. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, viu? Vocês vão poder voltar a sorrir outra vez, voltar a ter sonhos outra vez. Não é? É muito bom quando nós podemos sonhar outra vez. Nossos sonhos não podem ser roubados, não é? Nós temos que viver os nossos sonhos. Isso é muito importante. Eu quero orar por cada uma mais uma vez aqui. E depois eu quero fazer orações específicas. Se vocês tiverem oração sobre lar, sobre saúde, eu quero orar por cada uma de vocês também no final, tá bom?